Trabalhador é obrigado a fazer hora extra. Se não fizer, toma justa causa. É cada uma que eu escuto aqui. Vamos bater um papo sobre isso. Eu sou Eric Magalhães, sócio do escritório Magalhães Moreno, advogado há mais de 17 anos. E para você entender melhor sobre esse tema, que muita gente fala aqui, eu vou te explicar 3 situações, ok? Olha só, antes de eu falar sobre essas 3 situações, é importante que vocês entendam o seguinte: quando o trabalhador se candidata a uma vaga de emprego e a empresa oferece essa vaga para o trabalhador, ali ocorre uma primeira negociação. A empresa diz o cargo, o salário, o horário, o local de trabalho e o empregado, por outro lado, diz se concorda, se aceita. Então ali as partes chegam num acordo. Então o trabalhador começa ali a sua vida dentro daquela empresa. Ele foi contratado para trabalhar num determinado horário. A empresa solicitou a esse trabalhador para que ele fizesse horas extras. A empresa pode solicitar as horas extras? Claro que pode. Mas o trabalhador é obrigado a aceitar? Primeira situação. Então imagina um funcionário que está lá já no final do expediente, já trabalhou no seu horário normal de trabalho, aí o chefe chega naquele momento e fala assim: você vai ter que fazer horas extras hoje, naquele dia, sem nenhuma antecedência prévia. Na minha opinião, esse trabalhador não está obrigado a fazer as horas extras, porque não tinha sido combinado previamente. Vamos imaginar o seguinte, olha, imagina que o funcionário se chama João. O João já trabalhou corretamente, o chefe vem e pergunta: ô João, você vai poder fazer horas extras hoje? O João falou: chefe, hoje eu não posso fazer horas extras. Aí o chefe do João vai dizer assim para ele: então, João, mas você é obrigado, porque lá no seu contrato de trabalho está escrito que você é obrigado a fazer horas extras. O João, de forma muito inteligente, vai ter que responder assim: eu entendo, chefe, mas ninguém me avisou nada previamente e hoje eu tenho que, por exemplo, levar o meu filho ao médico. Hoje eu combinei de sair com a minha esposa. Enfim, qualquer situação que o João possa justificar que ele não poderá cumprir aquele horário extraordinário. Porque o João, assim como qualquer outro trabalhador, tem direito assegurado na nossa Constituição Federal, que é a nossa maior lei, o direito à saúde, o direito à vida, o direito ao lazer, que é muito maior do que aquela cláusula que está prevista lá no contrato de trabalho, ok? Então agora vamos para a segunda situação. Imagine agora, por outro lado, que a empresa combinou com aquele trabalhador previamente que ele faria horas extras. Então imagine a seguinte situação. O chefe chega no empregado e comunica que na semana que vem haverá uma necessidade de se fazer horas extras. Aquele empregado, então, aceita fazer horas extras e combinou já com a empresa que naquele dia, naquele horário ou naquela semana ele faria horas extras. Porém, esse funcionário, vamos voltar aqui no exemplo do João, decidiu não ir nas horas extras. Essa é uma situação completamente diferente. Porque quando o trabalhador deu o aceite prévio dele para a empresa então se programou e contava com a mão de obra daquele funcionário para poder cumprir com os outros compromissos. Nesse caso, então, a falta desse trabalhador naquela hora extra pode sim implicar numa advertência ou até mesmo numa demissão por justa causa, a depender do histórico profissional desse trabalhador. Se você já assistiu a situação 1, já assistiu a situação 2, ainda não se inscreveu no canal, gente, mais de 90% das pessoas que assistem os nossos vídeos não são inscritos. Então, se inscreve aqui no nosso canal, se mantenha sempre informado sobre os seus direitos e já aproveita e curte o vídeo também. E a terceira situação, presta muita atenção, porque essa sim pode te dar uma demissão por justa causa. Existe uma situação que está prevista na lei. Eu sei que vocês não querem saber o que está previsto na lei, por isso que eu estou aqui para explicar para vocês. Mas vamos lá. Essa lei é o artigo 61 da CLT. Não vou colocar aqui para vocês, mas vou explicar. Lá nesse artigo diz o seguinte, que em casos em que há um fenômeno chamado de a força maior e que a empresa precise utilizar o seu trabalho para evitar um dano maior, e nesse caso sim, o trabalhador é obrigado a fazer horas extras. Mas vamos entender o que é essa tal força maior. Ela ocorre quando um evento inusitado, da qual a empresa não poderia prever, como por exemplo,
Fortes chuvas que resultaram em alagamentos é um exemplo de força maior. Imagine que essa empresa foi afetada ali na sua produção ou ela precisa atender a demanda de mercado. Então aquela força maior obriga aquela empresa a ter um trabalho extraordinário. Nessa situação, independentemente do prévio aviso ou da prévia negociação entre a empresa e o trabalhador, aí sim a empresa pode exigir as horas extras daquele empregado, que caso não faça, pode até ser demitido sim por justa causa. E pessoal, nessa situação extraordinária de força maior, o limite máximo de horas extras por dia é de 4 horas extras. Já nos outros casos, a empresa só pode cobrar no máximo 2 horas extras por dia. E eu sei que tem muita gente que termina trabalhando muito mais do que 2 e muitas vezes até mais do que 4 horas extras por dia. E não pode. Bom, pessoal, o legal mesmo é que a empresa e o trabalhador estejam sempre de bem, sempre de comum acordo, porque daí fica certo para a empresa, fica certo para o trabalhador. Me despeço por aqui, até o nosso próximo vídeo.